gente quer aí alertar a sociedade sobre o diagnóstico e a prevenção da anemia e da leucemia, doenças que atingem adultos e crianças. Vamos chamar Alex novamente. Alex, quando a gente fala, né, sobre doenças, a gente lembra sempre da questão de realizar exames periodicamente, porque descobrindo ali no começo, o tratamento é sempre mais tranquilo, né? E é o principal caminho, viu, Renata? Justamente até para uma cura, né, possível aí, dependendo da doença. E sobre esse assunto, a gente veio conversar com o Dr. Pedro Paulo Medeiros, que é hematologista. Vai explicar melhor para a gente agora a importância dessa campanha Junho Laranja para a prevenção aí de doenças do sangue, como leucemia e anemia também. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Esse mês é um mês aí alusivo à campanha de prevenção e informação sobre doenças do sangue, como leucemia, anemia, e a gente destaca a importância do diagnóstico precoce, principalmente é o principal caminho aí, até mesmo para a cura de certas doenças, né, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Sim, esse mês, o mês Junho Laranja, é o mês de conscientização das doenças relacionadas ao sangue, especialmente aquelas mais importantes, que são as anemias mais importantes e mais frequentes, né? São as anemias e as leucemias. E realmente, muitas vezes, essas doenças são pouco sintomáticas ou completamente assintomáticas. E somente através do exame de sangue, especificamente do hemograma, a gente pode ter uma ideia se a pessoa pode ou não ter algum diagnóstico de doença hematológica. Eu estava observando e lendo também a respeito sobre a questão da aparência de gânglios linfáticos, principalmente ali na região do pescoço, axilas. A pessoa tem como fazer esse diagnóstico baseado nessas informações? Alex, como eu havia falado, a maioria das doenças hematológicas elas são assintomáticas ou pouco sintomáticas, mas muitas vezes apresentam também sintomas, elas podem apresentar sintomas. Os linfonodos, que são essas glândulas axilares, inguinais, que aparecem no organismo, elas são mais sugestivas de uma doença chamada linfoma, que é um tipo de câncer hematológico, também é tratado especificamente pelo médico hematologista. Então, o médico hematologista trata tanto das doenças benignas, por exemplo, as anemias de causas genéticas, um exemplo, mas as anemias também de causas adquiridas, também das leucemias, dos linfomas. Então, o médico hematologista ele tem uma ampla gama de situações em que ele pode estar envolvido no tratamento. E aí é importante essa visita ao médico periodicamente para a realização de exames, né? Isso. Não necessariamente o paciente precisa vir especificamente ao hematologista, né? Ele pode iniciar a investigação e acompanhamento com um médico de sua confiança, no seu cardiologista, urologista, ginecologista. Esse médico ele percebe que há alguma alteração no exame de sangue ou no exame físico do paciente ou algum sintoma que possa sugerir doença hematológica. É feito normalmente uma avaliação inicial com hemograma ou algum ultrassom, dependendo do sintoma, e logo em seguida é encaminhado para o hematologista. Justamente para o médico especialista no caso, né, doutor? Isso. O médico hematologista, como eu falei, ele cuida de diversas doenças, desde doenças benignas até doenças oncohematológicas. Então, normalmente essa suspeita clínica inicia-se no médico da atenção primária, o médico do posto, por exemplo, ou no médico de confiança do paciente, que ele já acompanha por algum outro problema. Esses médicos, eles fazem algum exame de rastreio e em seguida encaminham para o hematologista, que vai confirmar ou descartar o diagnóstico e propor o tratamento. Um linfoma, leucemia, anemia, por exemplo, diagnosticado aí, essas doenças diagnosticadas precocemente, há chances de cura? Qual a porcentagem? Sim, depende muito da doença em que a gente está falando, né? Então, a gente comparar uma leucemia mieloide aguda comparado a um diagnóstico de linfoma, então são doenças totalmente diferentes até do ponto de vista de prognóstico. Para todas elas é importante ter o diagnóstico precoce, mas como vai ser feito o tratamento, quais os resultados vão ser atingidos com o tratamento, depende da doença que a gente vai estar tratando. E aí, descoberta precocemente, essas chances aumentam. Sim, a descoberta precoce, ela sempre melhora as chances do paciente
possibilita que ele trate de forma mais adequada, sem trazer tantos sintomas nem toxicidades pelo tratamento. Importante. E campanhas como essas realmente ajudam bastante, né? E essas campanhas, elas ajudam a conscientizar a população que as doenças hematológicas existem, estão aí, precisam ser lembradas, normalmente pelos médicos de atenção mais primária ou médicos de acompanhamento dos pacientes, e em seguida encaminhadas para o hematologista. Perfeito, então, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Pedro Paulo Medeiros, hematologista, esclarecendo, dando informações importantes, Renata, sobre o diagnóstico precoce. A gente sabe, sempre fala aqui na Rádio Cidade sobre o diagnóstico precoce, a importância desse diagnóstico para qualquer tipo de doença, e claro, não seria diferente com doenças aí hematológicas. Então, prevenção é o principal caminho. O cuidado, o exame periódico, ali com o seu médico de confiança, como foi dito aqui pelo doutor, é importante esse acompanhamento para justamente ser diagnosticado qualquer tipo de alteração e aí encaminhado aí para o especialista. Renata Torres. Obrigada, Super Alex Murphy, também ao doutor Pedro. 10h30